Olá, o tema de hoje será responsabilidade civil e criminal do perito judicial. Inicio esse vídeo falando da importante participação desse auxiliar da justiça, como bem classifica, como bem conceitua o artigo 149 do Código de Processo Civil. Vamos lembrar que dentro de um processo, dentro de uma ação, seja civil, seja penal, o juiz, nas suas razões de decidir, na sua convicção, na formação da sua convicção, ele pode fazer isso influenciado por uma perícia, por um laudo pericial, pela conclusão de um expert, de um técnico em determinada área científica. E com isso, trazer enorme prejuízo, seja no aspecto moral, seja no aspecto material, ou na liberdade das pessoas. Uma pessoa ser presa porque um perito falseou, trouxe inverdades dentro da ação penal. Portanto, é disso que vamos falar. O Código de Processo Civil, ele, como eu já disse, ele conceitua o perito como auxiliar da justiça lá no artigo 149, né? Os auxiliares da justiça, além de outros que eventualmente as organizações judiciárias de cada estado definam como também auxiliares, mas pelo menos é o servidor, né, o chefe de secretaria, o oficial de justiça e o perito, e aí eu tenho o administrador, eu tenho o intérprete, o tradutor e por aí vai. Esses todos são considerados auxiliares da justiça. Bom, a possibilidade, a previsão, né, legal para que o juiz possa se utilizar de um assistente técnico, vamos dizer assim, muito embora se utilize o termo assistente técnico para aquele que vai assistir à parte, mas o assistente que eu estou dizendo aqui é o perito judicial, o assistente com capacidade técnica para dirimir questões complicadas, questões difíceis sobre o aspecto técnico-científico de determinada matéria, está no artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico. E aqui eu chamo rapidamente a atenção para esse artigo 156, para o parágrafo 2º. Antes nós não tínhamos essa previsão no Código de Processo Civil anterior, de que os tribunais cadastrassem profissionais para que, através desse cadastro, os juízes fossem buscar o indivíduo, a pessoa, o profissional, para atuar como perito. Geralmente, o juiz, era muito comum, trazer o perito por informações de terceiros ou do seu próprio ciclo profissional. E com o parágrafo 1º, com a necessidade, com a determinação do Código de Processo Civil de que os tribunais elaborem um cadastro, né, de profissionais e que o perito vai sair desse cadastro, isso traz uma impessoalidade, me parece que foi um aperfeiçoamento do nosso Código de Processo Civil. Rapidamente, eu gostaria de dizer que o perito ele também está sujeito aos impedimentos e às suspeições, né, que também o juiz, por sua vez, se encontra. Ou seja, eu não posso atuar como perito numa ação judicial aonde um familiar próximo, minha esposa, minhas filhas, ou um parente próximo, meu pai, minha mãe, possam ser partes, né? Sejam partes. Então, eu não posso atuar num processo também onde a parte é meu amigo pessoal ou meu inimigo capital. O perito também, ele deve observar essa questão do impedimento ou da suspeição. Não é? Mas vamos aqui agora direto ao ponto que interessa, que é a responsabilização civil, né? A responsabilização do perito quando ele falsia, quando ele traz informação errada, quando ele traz prejuízo, né, em face do seu relatório, do seu lado técnico, à convicção do juiz. O juiz se convence de determinado fato por causa da prova pericial. Preciso dizer que a prova pericial, ela não vincula o juiz, ou seja, o juiz pode decidir de forma diferente. Ele não está distrito dessa conclusão, ele não está vinculado a essa conclusão, né? Ele deve avaliá-la, mas não está vinculado. Ou seja, ele pode, o perito pode concluir de uma forma e ele se convencer de outra por causa, né, de outras provas, né, dentro do bojo do processo. Então, cada caso é um caso. No entanto, nós sabemos que, repito, normalmente os juízes são muito influenciados
por essas provas técnicas. E onde é que está a previsão da possibilidade do perito vir a responder civilmente, né, e administrativamente, conforme o caso, por esses equívocos, por esses erros, por esses falseamentos de perícia? Lá no artigo 158 do Código de Processo Civil, que diz assim: o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 anos a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato aos respectivos órgãos de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Vamos aqui a alguns pontos. Dolo ou culpa, ou seja, o perito vai responder por dolo ou culpa na esfera civil. Tá? Ele vai ter que reparar se ele, por vontade própria, quis produzir um resultado dentro do processo que foi quem induziu a convicção do juiz, e esse resultado não chegaria melhor, essa convicção do juiz não chegaria a esse resultado se não fosse a perícia produzida por ele. E essa perícia veio falsa, veio errada, veio maculada de vício, deliberadamente, ou seja, por vontade, que ele quis. Ou então que foi por culpa, por negligência, imperícia ou imprudência, né? E aqui eu chamo a atenção ao termo imperícia, né, porque é um dos elementos da culpa. Eu disse, não, mas ele é perito, como é que ele pode ser como é que pode ser imperícia? Pode, não é? O cidadão pode se aceitar um convite ou aceitar, não é, um encargo, não é, para ser perito de num processo onde os fatos precisam de que haja uma grande experiência profissional, um aprofundamento em determinada matéria técnica ou científica, que ele, por ser neófito, por ser jovem, por ser há pouco tempo, jovem não, mas inexperiente, tem pouco tempo de formado, ele comete, não é, um equívoco que um profissional experiente não cometeria. Então eu poderia dizer que é imperícia, né? Ele não tinha a qualificação, apesar de ser profissional, não tinha a qualificação ideal. Então, um dos elementos da culpa é a imperícia, e a gente precisa dizer que qualquer um deles, ou 2 deles, ou os 3 em conjunto, imperícia, ou a imperícia, ou a negligência, ou a imprudência, ou 1, ou 2, ou 3, não precisam estar juntos, nem precisam ser mais de um, basta um para eu ter a culpa. Ele vai sempre responder. O outro aspecto é a sanção administrativa, não é? Ele vai ficar 2 ou 5 anos, de 2 a 5 anos, afastado da possibilidade de ser perito. E aí eu acredito que os tribunais vão se interagir uns com os outros para que, no caso de um perito que foi condenado numa ação de reparação de danos e constatada, né, o seu dolo ou a sua culpa num processo, por exemplo, lá no estado do Ceará, ele fica inabilitado no Rio Grande do Sul também. Né? Mas aí vai ter que ter uma comunicação entre os tribunais. Mas o Código de Processo Civil é muito claro, né, para atuar em outras perícias, né? Não está dizendo que é só naquele âmbito do tribunal que ele está cadastrado, é de perícias em geral. Então eu faço esse entendimento de que é em qualquer lugar do Brasil. Além de outras previstas em lei, que é o Código Penal, que nós vamos para ele daqui a pouco. Bem como, no final do caput, ele vai se referir ao órgão de classe. Eu não gosto de chamar de órgão de classe, eu gosto de chamar de órgão de fiscalização profissional, não é? Mas o Código de Processo Civil, ele fala em órgão de classe. Bom, as medidas lá será provavelmente um PAD, um processo administrativo disciplinar, do aspecto ético. Né? Ele vai responder dentro, junto aos seus pares, aos seus colegas profissionais, um técnico industrial, um médico, por exemplo, no seu respectivo conselho, vai responder e pode ser apenado com suspensão do seu registro, ou cassação do registro, reprimenda pública, a depender, não é, do que for aquilatado lá para poder aplicar a sanção. Então, a responsabilidade civil ela se dá de forma completa, não é, no dever de reparar material e moralmente e nas sanções administrativas. Tá? Isso é o aspecto civil. Quanto ao aspecto penal, a previsão vai estar no artigo 342. E aí eu já, de cara, chamo a atenção que no artigo 342,
o caput ele não se refere apenas ao perito, mas se refere também à testemunha, ao tradutor, ao contador, tá? Que de forma, e aí diferentemente do Código de Processo Civil, que ele prevê as duas formas, não é, para aplicar a reprimenda de reparação, se doloso ou se culposo, mas no caso do Código Penal não. Eu tenho a previsão deste crime exclusivamente na forma dolosa, não é? E formal. Ou seja, eu não tenho a forma culposa, tá? Então, se o mal feito, se o erro, se houve imprudência ou se houve imperícia, o perito só vai, ou negligência, o perito só vai responder na esfera civil. Ele não responde por crime, pelo crime do artigo 342. Do artigo 342, ele só vai responder em caso, por exemplo, de suborno, né? Mas aí, nesse caso, ele vai responder pelo artigo 342, porque aí ele teve a vontade de receber e de produzir o resultado com mácula no seu relatório, no seu laudo, para prejudicar uma das partes, né? No caso, sempre aquele que pagou, né? Aquele que pagou é que vai ser o beneficiário, né? Pois bem, e a pena para esse crime é de 2 a 4 anos. E nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, onde o parágrafo 1º vai falar do aumento de pena de 1/6 a 1/3, não é? E o parágrafo 2º vai falar de afastar a punibilidade se o perito informar a verdade ou complementar a verdade até o final do processo, ou melhor, até a sentença. Vou explicar. No caso do parágrafo 1º, o aumento de pena de 1/3 a 1/6 vai ocorrer. O juiz, quando fizer a dosimetria da pena, vai ter que aplicar o 1/6 da pena quando o perito recebeu suborno, quando o perito não é, atuava em um processo penal, ou, em se tratando do processo civil, uma das partes era um órgão da administração pública. Portanto, se o perito recebeu dinheiro para falsear o seu relatório, o seu resultado, a conclusão do seu laudo pericial, ele responde pelo 342 com aumento de pena de 1/3 a 1/6. Se ele atuava num processo penal, independentemente de ter recebido suborno ou não, mas teve a intenção de prejudicar, vamos supor, um exemplo, um perito que num processo de estupro, né, vamos admitir a hipótese, ele, por convicção própria, acha que aquela pessoa é culpada e resolve falsear aquela prova para que facilite a condenação do réu. Um exemplo aqui hipotético. Então, nesse caso, ele quis produzir o resultado, tá? Não recebeu dinheiro para isso, mas é uma ação penal, então incide sobre ele, incide sobre a plena sua dosimetria aplicada, de 1/3 a 1/6, né, a critério da aquilatação do juiz. E, no caso dos processos cíveis, eu vou ter o aumento de pena exclusivamente quando uma das partes for órgão da administração pública, direta ou indireta, né? Governo federal, por exemplo, uma autarquia, né? Um conselho de classe, por exemplo, conselho profissional, como eu gosto de dizer, conselho de classe, como diz a lei, mas como eu gosto de dizer, um conselho profissional, né? Que foi prejudicado porque o perito falseou a verdade, omitindo ou incluindo inverdades. Nesse caso, eu vou ter o aumento de pena de 1/3 a 1/6. E quando é que eu vou ter a punibilidade afastada? Não é? O fato deixa de ser punível, né? Está lá para o parágrafo 2º do artigo 342, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, lá no processo que ocorreu o ilícito, o agente se retratar ou declarar a verdade. Ou seja, se ele, no exemplo que eu dei, hipotético, era uma ação penal de estupro e ele produziu a prova, e antes do juiz, a prova falsa, e antes do juiz sentenciar, ele vem com a verdade, não é? Ele não responderá pelo crime, né? Afasta-se a punibilidade, não é? E ele pode ser ainda, né, mesmo assim, ele pode ser acionado judicialmente
para reparação pelo aspecto material e pelo aspecto moral, né, daquela pessoa, daquela parte que ele prejudicou, né, sem prejuízo de ser comunicado ao órgão de classe e sem prejuízo de outras sanções e sem o prejuízo também de ser ainda afastado de 2 a 5 anos. Então ele não responde penalmente porque afasta a punibilidade, mas ele volta lá para o Código de Processo Civil para ser reprimido, tá? Afastado 2 anos no mínimo, 5 anos no máximo, não é? Ou ainda receber por parte do seu conselho profissional algum tipo de reprimenda, suspensão, por exemplo, temporária, ou até cassação do seu registro profissional. Pois bem, era isso, a intenção do vídeo não era ficar tão longa, acabou ficando, mas deixe suas impressões, deixe seu comentário, faça suas perguntas, se inscreva, clica no sininho aí para receber as notificações e até a próxima.